Live streaming is on. Então, pessoal, a gente vai começar agora o que seria o último conteúdo, né, que vai cair agora na segunda prova. A gente tá trabalhando com circuitos que estão passando por algum tipo de transitório, né, uma variação das suas grandezas físicas no tempo. E a gente terminou na última aula a ver como era a resposta de circuitos de primeira ordem, né, que são circuitos, teoricamente, né, por definição, que são regidos por uma equação diferencial de primeira ordem. Tá? Então, a gente viu, né, que um circuito de primeira ordem tem uma resposta exponencial, né, seja ela uma exponencial sempre decrescente, mas que ela pode estabilizar num valor superior ao inicial, né? E toda aquela teoria que a gente viu lá em circuitos de primeira ordem, a gente vai trazer para circuitos de segunda ordem, tá? Ou seja, a gente vai estar aí com cálculo de condições iniciais, cálculo de resposta forçada, a resposta natural, né? Mas a gente vai ter aí algumas diferenças básicas entre os circuitos de primeira ordem e de segunda ordem, tá? Tanto no tipo de resposta, que agora vão ser um pouco diferentes, como no procedimento de cálculo, né? A gente viu lá para circuitos de primeira ordem, né, que o nosso procedimento seria a gente trabalhar com aquele método da constante de tempo, né, que bastava calcular a condição inicial, a resposta forçada e a resistência vista dos terminais do indutor ou do capacitor, que a partir desses valores a gente já consegue calcular a resposta completa. Tá? No caso de circuitos de segunda ordem, vai ser um pouco mais complexo. Tá? Só que eu vou introduzir para vocês aí o procedimento, né? E também o passo a passo aí que a gente precisa fazer para resolver esse tipo de circuito. Tá? Qualquer dúvida aí, pessoal, vão perguntando, tá? Primeiro lugar, então, né, o que é um circuito de segunda ordem, né? A gente está vendo aqui, essa seria a nossa unidade 7, né? A unidade 6 foi a circuitos de primeira ordem, agora a unidade 7, circuitos de segunda ordem. E a gente pode definir, né, um circuito de segunda ordem como sendo um circuito caracterizado por uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Então não é simplesmente a gente dizer que um circuito de segunda ordem é um circuito que tem um indutor e um capacitor, por exemplo. Tá? Ou sei lá, que tem dois capacitores ou dois indutores. Tá? A gente vai ver que dependendo da conexão desses elementos, a gente pode ter um circuito que sejam, por exemplo, dois circuitos de primeira ordem em um mesmo circuito. Tá? Duas respostas de primeira ordem em um circuito só. Então, o que vai caracterizar, o que vai definir um circuito como sendo um circuito de segunda ordem é que a equação, né, das variáveis, seja da tensão no capacitor, da corrente no indutor, assim como todas as outras variáveis do circuito que vão ser definidas a partir desses valores, né, ou seja, de corrente no indutor e tensão no capacitor. Então, essa equação que define essa variável deve ser uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Então, é isso aí que vai caracterizar um circuito de segunda ordem. Tá? Então, uma introdução aqui, né, uma pequena introdução sobre o tema. A gente viu na unidade 6, né, que circuitos que só tinham um elemento armazenador de energia, né, são denominados circuitos de primeira ordem. Tá? Aqui eu posso fazer a relação direta, né, de um elemento e primeira ordem, porque
Em todos os casos vai ser assim, tá? Só que agora nessa unidade, né, essa unidade 7, vão ser analisados circuitos que contêm dois elementos armazenadores de energia que vão estar dispostos no circuito de forma que as equações das variáveis de interesse constituam uma equação diferencial de segunda ordem. Né? Isso aí é o que dá origem, então, aos circuitos de segunda ordem. Né? A gente vai ver também que os circuitos mais comuns desse tipo, né, que seria o circuito de segunda ordem, os tipos mais comuns são RLC série e o RLC paralelo. Tá? Tá, mas eu vou ter lá um circuito que possui vários resistores, né? Por que eu digo que ele é um RLC série ou RLC paralelo, né? Onde só teria um resistor aí nesse circuito, né? É que eu posso, da mesma maneira que a gente fez nos casos anteriores, né? Ou, por exemplo, para circuitos de primeira ordem, muitas vezes eu consigo associar os resistores, né, de um circuito e simplificar ele, então, para um circuito do tipo RLC série ou do tipo RLC paralelo, né, onde, no caso aqui, que os três elementos estejam em série ou que os três elementos estejam em paralelo. Tá? Mas a gente pode ter outras configurações, né, de elementos. Por exemplo, eu posso ter dois capacitores, eu posso ter dois indutores, eu posso ter resistores, um indutor e um capacitor, e posso não conseguir associar esses resistores, né? Que daí eu vou ter um circuito que eu posso chamar ele de circuito genérico, né? Que ele não vai ser nem RLC série e nem RLC paralelo, tá? Mas que ainda assim a equação que rege esse circuito vai ser uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Mas então, pessoal, por que eu estou ressaltando essa questão do circuito RLC série e do RLC paralelo? Isso aqui se deve à metodologia que a gente vai estudar para resolver circuitos de segunda ordem. Tá? Por quê, pessoal? Porque a gente vai aprender uma metodologia em que a resposta de um circuito do tipo RLC série ou do tipo RLC paralelo, ela já vai estar pronta para nós. Tá? A gente vai analisar antes a resposta e daí depois, no caso de vocês se toparem com um circuito do tipo RLC série ou RLC paralelo, vocês só vão utilizar as equações que a gente desenvolver, né? Que isso aí vai ser na próxima aula, a gente vai ver como que são essas respostas do RLC série e do RLC paralelo. Então, só com os valores do resistor, do indutor, do capacitor, vocês já vão tirar todas as equações que regem esse circuito. Tá? Só que vai ter um caso aí, né, como comento aqui, em que eu não vou estar nem no tipo RLC série e nem no tipo RLC paralelo. Tá? Daí a metodologia para a gente resolver esse tipo de circuito, um circuito genérico, seria obter a equação diferencial de segunda ordem. Tá? Obter de que maneira? Equacionando malhas, nós, né, fazendo aquela análise matemática que a gente já conhece, e daí, substituindo uma equação na outra, a gente pode isolar ou a tensão do capacitor ou a corrente no indutor. Tá? E daí a gente pode, quando isolar essa variável, a equação dela vai ser uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? E daí, a partir dessa equação diferencial de segunda ordem, eu já consigo resolver ela no domínio do tempo. Tá certo? Então, pessoal, a gente viu na unidade anterior, né, no caso lá dos circuitos de primeira ordem, que eu tenho uma resposta padrão para os circuitos de primeira ordem, né, que ela vai estar na forma de uma exponencial decrescente. Então a gente viu que sempre a resposta natural, né,
a resposta natural, né? Lembrem, é aquela que ela se deve só às condições iniciais do circuito, né? Então ela vai ser desse tipo, né? Um E elevado na menos t sobre tal. Só que essa resposta, né, ela vinha lá da resolução da equação diferencial de primeira ordem, né? No caso de circuitos de segunda ordem, isso vocês já devem ter visto lá em equações diferenciais, né, na matéria que vocês tiveram já no curso, né, é que para eu resolver uma equação diferencial de segunda ordem, eu vou chegar numa equação característica, não é? Uma equação característica que vai ser uma equação de segundo grau, e essa equação, a resposta dela vão ser duas raízes, não é? Que vem lá daquela resolução de Bhaskara, não é? A gente resolve uma Bhaskara e encontra as duas raízes, né? Que são os valores ali de x' e x duas linhas que fazem com que aquela equação seja igual a zero, tá? Só que vocês estão lembrados, né, que na Bhaskara eu tenho a fórmula de Bhaskara, né, o menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, né, e daí a questão é que aquela raiz, né, a raiz da Bhaskara, aquele número que está dentro da raiz, que depende dos valores dos componentes, né, ele pode ser um número real e positivo, né, pode ser um número real e negativo, né, ou pode ser zero. Tá? Eu tenho 3 casos. E esses 3 casos me originam 3 respostas diferentes para um circuito de segunda ordem. Tá? Então, eu posso ter o caso superamortecido, né? Onde no caso superamortecido eu vou ter duas raízes reais e distintas, né? Eu posso ter o caso criticamente amortecido, que é quando eu tenho duas raízes reais e iguais, né? Isso significa que aquele termo que eu tenho dentro da raiz ele vai ser igual a zero, tá? Ou posso ter uma resposta do tipo subamortecida, tá? No caso subamortecido é quando o número, né, resultante dentro da raiz da Bhaskara vai ser um número real e negativo, tá? E daí então eu vou ter uma raiz de um número negativo, né, o que vai me gerar uma resposta dada por um número complexo, né, que quando a gente analisar no tempo, ela vai apresentar uma espécie de uma oscilação, né, como a gente está vendo aqui nessas formas de onda, né? Então, a gente tem esse primeiro caso aqui, né, que é o superamortecido. Vocês podem ver que todas as respostas elas tendem exponencialmente a zero, tá? É da mesma forma aqui que um circuito de primeira ordem, né? Só que ele só tem essa resposta. Ele é só exponencial tendendo a zero, tá? No caso de circuitos de segunda ordem, a resposta natural também vai tender a zero, né? Lembrem que a resposta natural é a resposta quando eu desabilito todas as fontes independentes, né? Então, o normal que vai acontecer é que vai cair a zero essa resposta, tá? Em mais tempo, em menos tempo, mas também de formas diferentes, tá? Vocês podem ver aqui que no caso superamortecido eu tenho simplesmente, vamos dizer, tendo aqui uma tendência exponencial, não é? Esse valor nunca vai passar da tendência, né? No caso criticamente amortecido, eu tenho uma pequena oscilação, não é? E depois essa minha resposta tende a zero também, né? E no caso subamortecido é quando eu vou ter esse caimento exponencial decrescente, né?
mas ao mesmo tempo eu vou ter uma oscilação, né, no valor instantâneo dessa tensão, dessa corrente, né, antes de cair a zero, ela vai oscilar de forma senoidal. Tá? Então, aqui a gente já vê que uma das complicações ou do que torna mais complexo, né, a resolução aí de um circuito de segunda ordem é que eu vou ter três respostas diferentes. Tá? Não vou ter somente uma resposta como era o caso dos circuitos de primeira ordem. Tá? Outra questão bem importante, né, é que vamos dizer, a teoria por trás da resolução de um circuito de segunda ordem, ele segue vamos dizer, aquela metodologia que a gente viu lá para circuitos de primeira ordem. Tá? Ou seja, eu vou precisar de três informações. Aqui também, né, eu tinha lá para circuitos de primeira ordem, vou ter aqui também para circuitos de segunda ordem. Tá? Que informações são essas, então? Seriam as condições iniciais, né? Só que agora, né, lembrem que a gente vai ter um circuito com dois elementos que armazenam energia. Tá? Seja o caso mais comum, que é um indutor e um capacitor, ou podem ser dois indutores ou dois capacitores. Tá? Mas as condições iniciais que eu vou calcular, eu tenho que calcular para os dois elementos. Tá? Então, isso aqui sempre eu vou calcular as condições iniciais para os dois elementos. Eu vou ter a resposta natural também. Né? A resposta natural, lembrem que ela vai ser obtida quando eu desativo as minhas fontes independentes. Tá? E no caso da resposta natural de circuitos de segunda ordem, ela vai ser obtida através das raízes da equação característica. Tá? E essa resposta natural ela pode ser tanto para a tensão do capacitor quanto para a corrente no indutor. Tá? Uma perguntinha, pessoal. Essa questão que eu comento aqui, raízes da equação característica na solução de uma equação diferencial de segunda ordem, vocês já tiveram isso no curso de vocês? Sim. Sim. Beleza, melhor assim, porque daí eu não fico falando coisa aqui que vocês não entendem. Tá? E a gente vai ver também, né, que essas raízes da equação característica, por mais que eu vou obter ela, por exemplo, analisando a tensão do capacitor ou analisando a corrente no indutor, as raízes são as mesmas, tanto para a tensão do capacitor quanto para a corrente no indutor. Tá? O que significa que eu posso analisar as raízes a partir da tensão do capacitor, e lá no final eu pergunto para vocês qual é o ILDT. Tá? E daí vocês não vão ter que voltar a equacionar a corrente no indutor, né? Vocês só vão pegar as mesmas raízes lá que tinham obtido para a tensão do capacitor e utilizar elas. Tá? Então, a resposta natural, né, as raízes da equação característica podem ser obtidas tanto para uma variável quanto para outra. Tá? E a terceira informação, né, que eu preciso vai ser a resposta forçada. Né? Então, lembrem, né, que a gente tinha lá para circuitos de primeira ordem que calcular a condição inicial, né, a resposta forçada, e o outro ponto que eu obtinha era aquela resistência vista dos terminais do indutor ou do capacitor. Tá? O que era aquela resistência? A resistência era o que ia determinar a minha resposta natural. Né? Eu só passei uma metodologia para vocês, através da qual só a partir dessa resistência vocês já têm como obter a resposta natural. Tá? Aqui a gente vai ter a diferença, que agora a resposta natural ela vai vir das raízes dessa equação característica, né? Sendo que as raízes elas podem ter aqueles três tipos que eu mostrei no slide anterior. Né? Eu posso ter o caso superamortecido, criticamente amortecido e subamortecido.
E uma outra análise que é bem importante aqui no caso de circuitos de segunda ordem, e é o que a gente vai focar na aula de hoje, é que quando eu tiver uma equação diferencial de segunda ordem e eu obtiver as raízes dessa equação diferencial de segunda ordem, eu vou ter duas raízes, né? Eu vou ter uma equação que ela vai ter duas variáveis ali dentro, né? Um S1 e um S2, por exemplo, né? E quando eu vou aplicar a condição inicial nesse para resolver, para encontrar as constantes, né, dessa equação, eu vou precisar de duas constantes, tá? Eu não consigo resolver mais com apenas uma condição inicial, tá? Por quê? Porque eu tenho duas raízes. Então eu vou ter aí, e como eu tenho duas raízes, eu tenho duas constantes arbitrárias, tá? E para descobrir o valor dessas duas constantes arbitrárias, eu vou precisar de duas condições iniciais, né? Mas duas condições iniciais da mesma variável, tá? Ou seja, não é eu pegar a condição inicial da corrente no indutor e da tensão no capacitor. Não é isso aí, né? Porque se vocês querem descobrir as constantes arbitrárias de uma determinada equação que ela está regendo a tensão do capacitor ou a corrente do indutor, eu vou precisar de duas condições iniciais para essa variável em questão, certo? E como é um conceito assim que ele é um pouco estranho, não é? As condições iniciais que a gente está procurando para resolver essa equação seria a condição inicial, que é a condição inicial normal, né? Aquilo que a gente já calculou lá para circuitos de primeira ordem, seja a tensão no capacitor ou a corrente no indutor para t menor do que zero, né? Só que eu vou ter agora a segunda condição inicial, que é a derivada da condição inicial, tá? E o que é a derivada da condição inicial? E por que eu procuro esse valor? Porque eu vou encontrar uma segunda equação para obter as constantes arbitrárias da minha solução a partir da derivada da função. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar aqui que o x, tá? Esse x aqui que está aparecendo aqui no slide para vocês, seja a tensão no capacitor. Tá? Eu estou equacionando lá a tensão no capacitor. Um VCDT vai ser igual a 1E elevado na S1T mais um A2E na S2T. Tá? O meu x de zero é o VC de zero. Né? O meu VC de zero vai ser igual a A1 mais A2. Né? E a derivada da minha condição inicial, eu vou ter que derivar a minha função, ou seja, eu tenho que derivar o meu VC dt e na equação resultante dessa derivada eu vou aplicar essa derivada da condição inicial, que é o que a gente vai aprender hoje como obter, certo? Então é um procedimento matemático aí, né, que ele é um pouco não é muito comum, não é? Ele é um pouco incomum assim. Eu não sei se vocês em resolução de equações diferenciais, tá? Porque essa é uma matéria que quando eu fiz engenharia não tinha no currículo uma matéria de equações diferenciais. Então eu não sei se vocês aprendem dessa forma aqui a encontrar as constantes arbitrárias. Alguém sabe me dizer aí se vocês já usam esse tipo de procedimento? Uhum. É assim mesmo, professor, que a gente costuma encontrar. Um dos métodos que a gente usa. Perfeito. Que bom, melhor ainda. Então eu tenho que me preocupar só em ensinar para vocês como que eu obtenho a derivada da condição inicial da tensão no capacitor, por exemplo, ou a derivada da condição inicial da corrente no indutor, tá? Porque agora, né, pessoal, vocês vão sair lá daquele mundo abstrato do básico ali, né?
em que tudo são constantes, são letras gregas ali, que às vezes chega a faltar letra grega no alfabeto, né, para a gente equacionar tanta coisa, e a gente vai transformar toda aquela coisa abstrata agora num valor de tensão, num valor de corrente, né, e vocês vão ter que analisar os circuitos elétricos para obter esses valores, né. Então é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Então essa parte aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Então se vocês ficarem com alguma dúvida aí, perguntem, tá? Não se acanhem, tá? Então o que a gente vai ver agora, né, é exatamente como obter essa derivada da condição inicial, tá? A gente vai ver, tá? Não vai ser na aula de hoje, mas a gente vai ver quando obter lá a resposta completa, né, seria de uma função ou de uma equação diferencial de segunda ordem, não é? Eu vou ter uma variável que ela vai ter esse tipo aqui, né, um x dt, tá? Onde o x aqui, como eu comentei, vai ser a tensão no capacitor ou a corrente no indutor, né, que vai ser igual a A1E na S1T. Aqui o S1 e o S2 são as raízes da equação característica, né? Então esse S1 e S2, no caso subamortecido, por exemplo, no superamortecido, vão ser dois números reais negativos, né? Então são duas exponenciais que vão tender a zero, né? Ou, por exemplo, no caso subamortecido, vão ser raízes complexas, né? Que vai fazer com que isso aqui gere um termo cossenoidal, por exemplo, tá? Mas em todos os casos eu vou ter isso aqui, ó, um A1 e um A2. São duas constantes arbitrárias, né? Mais um x de infinito aqui, que seria a resposta forçada, né, da minha variável, tá? Então, quando eu analiso a condição inicial, né, quando eu faço aqui o meu x de zero, eu vou substituir zero no lugar do t, nesses dois termos aqui, né? Então eu tenho um e elevado na zero aqui e um e elevado na zero. Então eu tenho que o meu x de zero é A1 mais A2 mais o x de infinito, né? Eu tenho uma equação. Só que agora eu vou ter duas constantes arbitrárias, né, que é para isso então que eu preciso da derivada da minha condição inicial, tá? Então aqui A1 e A2 são constantes a serem determinadas, tá? Isso aqui vai ser o último passo na solução de um circuito de segunda ordem, tá, pessoal? Mas eu estou trazendo ele para frente porque é o que é novo, que vocês não viram ainda, que é exatamente calcular essa derivada da condição inicial, tá? Então, quando vocês resolverem um circuito desse tipo, vocês vão calcular condição inicial, derivada da condição inicial, resposta natural, resposta forçada, e vão chegar lá no final das contas e vão juntar todas essas informações para obter essa função aqui, tá? E o último passo vai ser substituir as condições iniciais, o x de zero e a derivada do x de zero, para achar os valores de A1 e A2. E daí, a partir dos valores de A1 e A2, vocês já têm o circuito resolvido, tá? Então a gente viu aqui, né, o S1 e S2 são as raízes da equação característica e o x de infinito é a resposta forçada, tá? A gente vai ver que essas raízes aqui, né, essa resposta natural aqui, né, sendo que eu tenho aqui a resposta natural e o x de infinito é a resposta forçada, a gente vai ver que não é simplesmente, não vai ficar nesse tipo aqui a função, tá? Porque vai depender se o S1 e S2 vão ser números reais e distintos, reais e iguais, ou números complexos, tá? Eu vou ter aqui uma função diferente no tempo para cada um deles, tá? E é justamente essa diferença no tempo, né, que vai dar essas características diferentes aqui das três respostas, né? Vocês podem ver que cada uma tem
uma tendência diferente, né? E isso vai acontecer porque esse termo aqui, né, ele vai ter uma função diferente no tempo para cada tipo de raiz, tá bom? Mas isso aí agora não vem ao caso, a gente vai ver na próxima aula, tá? Então não se preocupe. O que a gente vai ver aqui é essa questão o que é essa derivada da condição inicial e como obter, tá? Então, o que eu comentei com vocês, para a equação da resposta completa não basta ter apenas uma condição inicial, pois nós temos duas incógnitas e uma equação, né? Se a gente trabalhar só com a condição inicial, a gente vai ter essa expressão aqui, né? x de zero, que vai ser um valor constante, né? Vamos supor que eu estou trabalhando com a tensão no capacitor, 10 volts, tá? E o meu x de infinito aqui, por exemplo, é zero, tá? Vamos supor que eu não tenho nenhuma fonte conectada para ter maior do que zero. Então esse aqui vai ser zero. Então se eu tenho que aqui é 10, eu tenho que A1 mais A2 é igual a 10, né? Só que A1 mais A2 igual a 10 não me diz qual é o valor de A1 e qual é o valor de A2, né? Eu preciso de uma segunda equação. E essa equação, essa segunda equação, ela vai ser obtida a partir da derivada da condição inicial aplicada na derivada de x dt, né? Então eu tenho que pegar essa equação, derivá-la, né? Então eu vou ter aqui uma equação que pode ser, claro, esses termos aqui, como eu falei, vão ser diferentes, né? Dependendo do tipo de raízes da equação característica, mas eu vou ter que derivar, tá? A mais simples é quando eu tenho a resposta subamortecida, que S1 e S2 vão ser valores reais negativos, tá? Então, por exemplo, aqui S1 é menos 1, S2 é menos 3. Né? Quando eu fizer a derivada aqui, vai ser a derivada uma exponencial, né? Então vou ter menos A1 e na S1t, menos 3A2 e na S2t. E quando derivar aqui, o x de infinito, é uma constante, vai ser zero. Tá? Então eu preciso dessa derivada da minha variável de interesse. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a tensão no capacitor, o VC dt, a derivada da condição inicial tem que ser a derivada da tensão no capacitor em 0+. Tá? E quando a variável for a corrente no indutor, né, o IL dt, então a derivada da condição inicial vai ser a derivada da corrente do indutor em 0+. Tá? E a gente tem que lembrar, né, que para a gente obter essas condições iniciais, tanto a condição inicial quanto a derivada da condição inicial, porque a derivada da condição inicial vocês podem ver que eu obtenho ela para 0+. Tá? Por que é para 0+, e por que a condição inicial lá, normal, eu obtinha para 0-? Tá? Por quê? Por que eu obtenho para 0- a condição inicial? Porque eu sei que a tensão no capacitor em 0+ é igual à tensão no capacitor em 0-. Tá? Mas na verdade o que me interessa é o valor em 0+. É o valor assim que começou a contar o meu tempo. Né? Quando mudou a configuração no meu circuito e eu quero obter a resposta dele naquela configuração. Né? Então eu só calculo as condições iniciais, né, seja para tensão no capacitor quanto para corrente no indutor, para 0-, porque eu sei que em 0+ elas permanecem constantes, né? Ou seja, não mudam instantaneamente. Tá? Então isso aí a gente precisa lembrar. Para o caso de uma equação de um circuito de primeira ordem, né, eu só tenho que analisar em 0-, porque eu só preciso de uma condição inicial, né, que vai ser o VC de 0+ ou o IL de 0+. Né? Mas vai ser aqui, eu só preciso de uma, não preciso da derivada, então eu nem me preocupo. Só que a derivada da condição inicial, ela já não vai mais ser nem a tensão no capacitor, nem a corrente no indutor. Vai ser a derivada da tensão no capacitor ou a derivada da corrente no indutor. Né? O que é uma derivada? Uma derivada é uma variação. Né? Então essa variação eu preciso analisar ela em t maior do que 0. Então é isso que a gente vai aprender agora. É como que eu obtenho essa derivada
em 0+ da tensão no capacitor ou da corrente no indutor. Tá? A gente tem aqui um método matemático para obter, tá? Que daí o método matemático ele se baseia em um método puramente matemático, tá? Que eu acho que ele é muito complexo para a gente analisar esse tipo de circuito, né? Porque eu vou ter que obter uma equação que eu chamo de íntegro diferencial, né? O que é uma íntegro diferencial? É uma equação que vai ter uma integral e também vai ter uma derivada na mesma equação, né? Que na verdade todas as equações que regem circuitos de segunda ordem são íntegro diferenciais, mas o que acontece é que eu derivo toda equação e ao derivar toda a equação eu chego numa equação diferencial de segunda ordem, né? Porque a derivada da derivada vai dar uma derivada de segunda ordem, a derivada da função vai dar uma derivada e a derivada da integral vai dar a própria função, né? Mas eu tenho um método mais intuitivo, né, de determinar a derivada da condição inicial, que é analisar as equações que regem a relação tensão-corrente no indutor e no capacitor. Tá? Que equações são essas? São as equações diferenciais, né, que regem esses elementos, né? Ou seja, a corrente no capacitor, eu sei que ela vai ser a capacitância vezes a derivada da tensão. Tá? Isso aí vocês devem estar lembrados. E também a tensão no indutor vai ser L vezes a derivada da corrente. Tá? Então, pessoal, imaginem aqui. Se eu substituo o T em todas essas equações por 0+, por exemplo, né? Ou seja, eu sei que IC de 0+ é C vezes o DVC de 0+ dt, né? E daí eu posso isolar a derivada da condição inicial desses dois elementos. Tá? Ou seja, a derivada da tensão no capacitor, a derivada da condição inicial da tensão no capacitor é a corrente no capacitor em 0+ dividido pela capacitância. Tá? E a derivada da corrente em 0+ é a tensão em 0+ dividido pela indutância. Tá? Então essas aqui são as equações-chave que vão nos permitir calcular a derivada da condição inicial. Tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu preciso saber é se todos entenderam esse passo, né? Como que essas equações aqui originaram essas daqui. Tá tranquilo isso, pessoal? Sim ou não? Se entenderam, digam sim. Se não entenderam, digam não. Por enquanto, sim. Tá? Não tem nenhum não aí? Agora vamos dizer não. Tá, pessoal? Então é isso aqui. Eu vou me basear então nessas equações aqui para obter a derivada da condição inicial. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver resolvendo um circuito no qual eu vou estar equacionando a tensão no capacitor, as condições iniciais vão ser o VC de 0, né, que eu obtenho da análise do meu circuito, e o DVC de 0+ dt. Tá? Que, como é que eu obtenho ele? Eu vou ter que analisar qual a corrente do meu capacitor em 0+, né, e dividir pela capacitância. Tá? Mas a gente tem aqui, né, uma questão importante que ela é fundamental. Né? Quando eu trabalho com a condição inicial, né, ou seja, de tensão no capacitor ou de corrente no indutor, eu obtenho elas para 0- porque eu sei que elas não mudam instantaneamente em 0+. Né? Mas aqui, ó, quando eu vou obter a derivada da condição inicial, seja da tensão no capacitor quanto da corrente no indutor,
Isso vai estar baseado na corrente do capacitor, que pode mudar instantaneamente de 0 menos para 0 mais, né? E da tensão no indutor, que também pode mudar instantaneamente de 0 menos para 0 mais. Tá? Na verdade, por que eu falo pode mudar? Porque dependendo lá da configuração do circuito ou das condições iniciais mesmo, e das fontes que eu tenho no meu circuito, daqui a pouco, por uma coincidência muito grande, não vai mudar. Tá? Ou seja, eu vou ter um IC de 0 menos igual ao IC de 0 mais. Tá? Na verdade, tanto o IC de 0 menos quanto o VL de 0 menos vão ser zero. Né? Sempre em 0 menos o meu elemento ele vai estar estável, né? O meu capacitor vai ser um circuito aberto, ou seja, a corrente nele vai ser zero, e a tensão e o indutor vai ser um curto-circuito, ou seja, a tensão nele vai ser zero. Tá? Então pode ter uma configuração aí em que para 0 mais a tensão no indutor seja zero ou a corrente no capacitor seja zero também. Mas é muito, muito raro de acontecer. Na verdade, o que acontece geralmente é isso daqui, ó. O meu IC de 0 mais vai ser diferente do IC de 0 menos, e o meu VL de 0 mais vai ser diferente do meu VL de 0 menos. Tá? Mas se eles são diferentes, pessoal, como é que eu vou obter então o meu IC de 0 mais ou o meu VL de 0 mais? Eu vou ter que obter a partir das informações que eu sei que não mudam de 0 menos para 0 mais. Tá? Ou seja, eu vou partir a minha análise da corrente no capacitor em 0 mais e da tensão no meu indutor em 0 mais, eu vou partir analisando o circuito em 0 mais, considerando que a corrente no indutor não muda de 0 menos para 0 mais e nem a tensão do capacitor não muda de 0 menos para 0 mais. Tá? Daí eu vou analisar o meu circuito, seja por malha, seja por nó, seja por Kirchhoff, seja por dedução lógica, e vou encontrar então a corrente no capacitor ou a tensão no indutor. Tá? E outro ponto importante aqui, né, que eu preciso observar, é que eu tenho que respeitar o sentido, né, da convenção, a convenção do sentido da corrente e da polaridade da tensão nos elementos passivos. Né? Ou seja, sempre que eu tiver a tensão no meu capacitor, eu estou trabalhando com a tensão no capacitor, e eu tenho o maisinho, né, a polaridade positiva no capacitor, eu tenho que fazer com que a corrente do capacitor, né, esse IC de 0 mais, esteja entrando pelo terminal positivo de tensão. Né? Da mesma forma, o indutor eu vou ter a corrente num determinado sentido. Né? Então, o VL de 0 mais, eu tenho que colocar o mais do VL onde a corrente no indutor está entrando e o menos onde está saindo. Tá? Ou seja, tenho que respeitar a convenção, né, do sentido de corrente e polaridade de tensão para esses dois elementos. Tá? Isso aí eu não posso esquecer. Tá? Então, pessoal, para deixar um pouco mais claro ainda essa questão, né, eu fiz aqui esse item 7.2.1, né, que seria o procedimento para obter a derivada da condição inicial. Tá? Ou seja, qual é o passo a passo aí que vocês têm que fazer para obter a derivada da condição inicial. Então, primeiramente, eu vou obter as condições iniciais do circuito. Tá? O que são as condições iniciais? Tensão no capacitor e corrente no indutor, para T menor do que zero. Tá? Então eu vou analisar o meu circuito, a configuração dele, as fontes, tudo, para T menor do que zero, considerando o meu capacitor um circuito aberto e o meu indutor um curto-circuito. E daí eu vou obter a tensão no capacitor e a corrente no indutor. Tá? O segundo passo, então, é para obter a derivada da condição inicial, né? Eu tenho que obter para T maior do que zero, né? T maior do que zero significa o meu circuito depois que ele modificou, né, a configuração dele, a chave fechou ou a minha fonte, eu posso ter uma fonte multiplicada por um degrau unitário, que ela era zero e passou a valer um valor X, né? Então eu tenho que analisar para o T maior do que zero. Né? Então eu vou ter que obter os valores
da corrente no capacitor em 0 né? E da tensão no indutor em 0 tá? Se eu estiver equacionando só, por exemplo, só a tensão no capacitor, tá? Eu só preciso obter a derivada da tensão no capacitor, da condição inicial, né? Ou seja, não precisaria calcular também o meu VL de 0 tá? Mas a gente agora no começo a gente vai calcular sempre as condições iniciais e as derivadas das condições iniciais para tensão no capacitor e corrente no indutor, tá? Até porque quando vocês estiverem depois resolvendo a prova, por exemplo, eu vou explicar para vocês, né, que a gente vai ter um passo a passo, né, para resolver uma equação diferencial de segunda ordem, que ela consiste em obter as condições iniciais, as derivadas das condições iniciais, a resposta forçada, a resposta natural, junta tudo, obtém a resposta completa, né? E cada um desses passos aí ele vai ser pontuado, né? Vocês vão ter um X valor da questão, sei lá, 20% por 15% por obter condição inicial, mais 15% pela derivada da condição inicial, mais 20% para obter a resposta natural, alguma coisa assim, tá? Então, sempre é muito importante vocês organizarem as resoluções, né, e ir obtendo esses valores aí, tudo passo a passo, tá? E depois, né, o procedimento para eu obter lá a constante arbitrária da minha equação, da resposta da equação diferencial de segunda ordem, é que essa derivada da condição inicial, né, ela vai ser aplicada na derivada da função que representa a resposta completa da variável, tá? Então esse aqui é o procedimento completo para a gente obter aí a derivada da condição inicial, certo? O que eu vou fazer agora, tá, pessoal? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de aplicação, porque sempre fica mais claro quando a gente faz uma resolução, né? Então, o que eu quero saber é se ficou alguma dúvida, por enquanto, dessa parte teórica que eu apresentei. E se não ficou, eu vou fazer 2 exemplos aqui para mostrar para vocês como obter. Vou compartilhar agora com vocês aqui então o nosso quadro. Tá, estão vendo direitinho aí, pessoal, o quadro? Sim, tudo certo. Tá. Deixa eu só pegar aqui minha mesinha. Tá, pessoal, então vamos ver aqui como que a gente obtém essa derivada da condição inicial, tá? Primeiro passo, pessoal, eu falei para vocês, né, que tem uma série de passos aí, tá? O primeiro passo, então, vai ser analisar o meu circuito para T menor do que 0, tá? Então, Vitor, quanto que vale 3 vezes U na T para T menor do que 0? 0. 0. Então, o que eu coloco no lugar dessa fonte decorrente? Um curto-circuito ou um circuito aberto? Um circuito aberto. Um circuito aberto, perfeito. Então, só vou tirar aquela fonte decorrente ali, né? Vou ter aqui esse resistor de 2 ohms.
meu capacitor, então, para T menor do que zero, né, ele vai estar em regime estável, né, então ele vai ser substituído por um circuito aberto. E eu vou ter aqui, ó, nos terminais dele, respeitando ali, né, a polaridade que foi dada no exercício, eu vou ter o meu VC de 0-. Tá? É o que eu estou calculando aqui. Aquela fonte de tensão segue aqui no circuito. E o meu indutor eu represento por um curto-circuito, né? Sendo que aqui estaria o meu IL de 0-. Certo? Seu Felipe, quais são os valores de VC de 0- e L de 0- nesse circuito? O IL é 20/6. E o VC é o próprio 20 volts. Acho que é isso. Tá, não tá correto. Henrique, tu sabe me dizer? Eu teria dito mesmo, professor. Um VC menos 20, talvez. Tá, isso aqui, olha só, pessoal. Eu só tenho essa fonte de tensão, tá? Vocês têm que aprender a analisar esses circuitos tanto matematicamente quanto fisicamente, tá? Eu pergunto para vocês, aquela corrente IL ali, tá? De onde que ela sai? Quem é que está fornecendo a corrente? Não tem ninguém fornecendo, ela não ia ser zero? Tem que ser zero. A corrente, ela não é kamikaze, ela não vai se atirar ali daquele circuito aberto ali, né, do terminal negativo para o positivo do capacitor. Não tem, os elétronzinhos não estão ali saltando, né? Né? Eu preciso ter caminho para a corrente, tá? Então, o que vai acontecer com esse capacitor? Ele vai se carregar, né, negativamente com 20 volts. E daí a tensão nesse, vamos dizer aqui, né, entre esses pontos aqui, ó, aqui e aqui, vai ser zero, né? Eu vou ter menos 20 mais 20, zero. Daí a minha corrente ali é zero, né? Eu não tenho nenhuma corrente e nada aplicado naqueles dois resistores, tá? Então, desse circuito eu vou tirar que o meu VC de 0- vai ser igual a menos 20 volts. E o meu IL de 0- igual a 0 amperes. Tá, pessoal? Isso aqui, ó, é extremamente importante, tá? Entender essa dinâmica, essa lógica, tá? Então perguntem aí se vocês não entenderam, tá bom? Mas todos os circuitos que vocês forem analisar agora, eles vão ter uma análise desse tipo, tá? Sempre o meu capacitor vai virar um circuito aberto, o meu indutor vai virar um curto e vocês vão ter que analisar o circuito, tá? E todo o circuito ele vai responder matematicamente às leis de Kirchhoff, tá? Mas muitas vezes vai ser mais, como é que eu vou dizer, mais fácil analisar fisicamente esse circuito, tá? Eu consigo ver ali, ó, que eu não tenho nada fornecendo corrente para o indutor, né? A corrente no indutor vai ser zero. E o meu capacitor, né, se eu fizer essa malha aqui, né, pessoal? Olha só, se eu analisar essa malha aqui da direita, né? Por aqui, eu vou ter que menos 20 menos VC de 0-
é igual a zero, né? Por isso que o meu VC de 0 menos é igual a menos 20, né? Tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, perguntem aí. Bom, agora eu passo então para o meu segundo passo, tá? Qual é o meu segundo passo? Eu vou analisar o meu circuito em t igual a 0 mais, tá? E o que eu tenho que obter para o meu t igual a 0 mais? Eu quero saber qual é a corrente no capacitor em 0 mais, né? E eu quero saber qual é a tensão no meu indutor em 0 mais. Certo? Então, agora para 0 mais, o que eu tenho aqui nesse circuito? Eu tenho aquela fonte de corrente que agora ela aparece no circuito, né? Então, eu vou ter ali uma fonte de 3 amperes, né? Aqui esse meu resistor de 2 ohms. 4 ohms. Aqui uma diferença, ó pessoal, agora o meu capacitor entra no circuito, tá? Ele é um circuito aberto em 0 menos, mas agora ele é um capacitor que vai estar carregado, né, com uma tensão de menos 20, né? Então já vou até mudar aqui a polaridade dele, né? Não, vou mudar a polaridade. Na verdade, não estou mudando a polaridade do VC, tá? Eu só estou colocando aqui para vocês qual é a, vamos dizer, a polaridade da tensão. Só que a corrente no meu capacitor, ó, ela tem que estar nesse sentido, né? O meu IC tem que estar entrando aqui por cima, tá? Por que ele está entrando por cima? Porque a polaridade positiva de tensão está em cima. Né? Então, sempre eu tenho que fazer o IC corresponder com a polaridade da tensão do capacitor. Assim como a tensão no indutor tem que corresponder ao sentido da corrente. Tá? Então, eu tenho aqui mais essa fonte de 20 volts. E aqui agora o meu indutor está no circuito, né? O meu IL está aqui, ou seja, esse L é igual a 0, né? E a tensão no meu indutor é essa daqui, né? O meu VL de 0 mais é esse aqui, tá? E aquele IC ali é IC de 0 mais também, eu só não escrevi ali porque o espaço está muito pequeno. Certo, pessoal? Então agora eu vou ter que analisar esse circuito aqui, né, para verificar qual é o valor da tensão naquele indutor, né, e qual é o valor da corrente do capacitor. Tá? Eu digo para vocês aqui que eu já tenho como obter a tensão no indutor em 0 mais. Vocês conseguem me dizer quanto é que é a tensão no indutor em 0 mais? Zero. Vai ser 0, né? Porque ele vai estar, esse indutor ele está em paralelo com o capacitor e essa fonte de tensão. E se a gente fizer, né, a soma da tensão dos dois, vai achar 0. Então eu sei já consigo determinar, né, que o meu VL de 0 mais, ele vai ser igual a 0. Tá? Agora eu preciso analisar a corrente no capacitor, tá? Nesse circuito aqui. Aqui então, né, pessoal, eu poderia fazer uma análise aqui um pouco mais complicada de vocês entenderem, mas eu acho que a maneira mais fácil da gente entender aqui seria fazer uma transformação de fontes, tá?
vocês podem pegar essa fonte de corrente aqui da esquerda, né, transformar numa fonte de tensão, né, de 3 vezes 2, 6 volts, né, que estaria aqui em série, daí com o resistor ele fica em série, né, com 4, então ficaria aqui 6 ohms, né? Tá, só vou desenhar, não vou colocar os valores aqui, tá, pessoal? Então, para calcular a corrente no capacitor, eu vou começar calculando essa corrente aqui, ó, tá? Que corrente que está indo para cá? Então, eu vou equacionar menos 6, né? Live streaming has stopped. Mais 6i, né? Daí eu vou para fechar a malha aqui, né? Eu passo pela tensão do capacitor e pela tensão da fonte. Então, eu tenho menos 20 mais 20. Isso aqui é igual a 0. Tá? Então, eu acho aqui que aquela corrente I é igual a 1 ampere. Certo? Então, eu tenho 1 ampere chegando aqui. Então, eu pergunto para vocês, pessoal, qual é o valor da corrente no capacitor em 0 mais? 1 ampere? É 1 ampere. Certo? Porque chega 1 ampere, teoricamente ele se dividiria entre o capacitor de um lado e o indutor do outro, né? Mas a gente sabe que o IL de 0 menos, né? Que esse IL aqui, né? E para 0 mais ele é igual a 0. Então toda a corrente vai ir pelo capacitor no tempo 0 mais. Certo? Então, para obter aqui a derivada da condição inicial, né, eu sei que a derivada da condição inicial da corrente no indutor em 0 mais dt é o meu VL de 0 mais sobre L. Né? Então, é igual a 0. Certo? E a derivada da tensão no capacitor... Acho que é garrancho. Que a derivada da condição inicial da tensão no capacitor em 0 mais, o meu dVc de 0 mais dt, é o IC de 0 mais sobre o C. Né? Então vai ser 1 dividido por, vamos ver quanto é que é a capacitância ali, 1/2, né? Então, a derivada da tensão, a derivada da condição inicial da tensão no capacitor é de 2 volts por segundo. Certo, pessoal? Agora vamos ver aqui alguém que eu não chamei ainda. Davi. Tá por aí, Davi? Sou eu. Pode fingir lesão, hein? Davi, o que significa uma derivada da condição inicial de 2 volts por segundo no capacitor? Ótima pergunta. Boa, né? Alguém sabe me responder aí? 2 volts por segundo ao quadrado? Não, o que significa fisicamente, Davi? Tá, e tu tá dizendo que a derivada é 2 volts por segundo ou é a derivada de 2 volts por segundo? Não, a derivada da tensão no capacitor em 0 mais é 2 volts por segundo. Foi o valor que a gente calculou. Tá, então que tá variando 2 volts por segundo, não sei bem o que explicar nisso aí. Isso, é isso aí, o que é derivada? É isso?
Derivada é É a variação, variação né? pelo tempo, né? Então assim, ó, no tempo t igual a 0 mais, o teu, vamos supor que tu tivesse ali uma corrente constante, né, de 1 ampere. Isso significa que o teu capacitor se carregaria com 2 volts a cada segundo, né? Então, por exemplo, ali tu tem um capacitor que ele está carregado inicialmente com menos 20 volts, né? Ele levaria 10 segundos para chegar a zero, né? Ele foi de menos 20 a zero, né? E para chegar a 20 ele levaria mais 10 segundos. É isso aí que significa. Só que a gente tem que cuidar aqui, porque essa derivada ela é válida só para o zero mais, tá? Porque à medida que vai passando o tempo, vamos supor nesse circuito aí, né? Tu começa a ter um IL ali também, aquela corrente lá, ela começa a se dividir para o IL e a corrente no capacitor vai diminuindo. Então vai baixando essa taxa de variação de tensão no capacitor. Mas a gente só vai analisar para zero mais. Então quer dizer que em zero mais, a variação, né, da tensão do capacitor seria 2 volts por segundo. Tá, pessoal? Vou fazer aqui mais um para vocês verem, tá? Para ficar aqui também vamos dizer, de exemplo para vocês, né? Para o que vocês vão fazer depois. Professor, só uma pergunta. Pergunta, Vitor. Depois disso, o que faz? Eu não entendi. Tu quer saber qual seria o próximo passo? Eu não sei se a gente vai ver na próxima aula, não sei, mas depois disso. Assim, Vitor, a gente vai ter um calhamaço de passo aqui, tá? Vai ser cálculo da condição inicial, derivada da condição inicial, a gente vai ter que calcular a resposta forçada, daí a gente vai ter que obter as raízes, a gente vai ter que ver se as raízes vai ser do tipo subamortecida, superamortecida ou criticamente amortecida. Daí a gente vai ter que descobrir o valor dessas raízes para achar a resposta natural mais a resposta forçada, e através da condição inicial, da derivada da condição inicial, a gente vai achar a resposta completa. Tá? Mas hoje a gente só está vendo a derivada da condição inicial. É por isso que eu estou focando só nisso hoje. Não tá tranquilo. Tá? Tem uns passos por aí ainda. Tá? Não, tem bastante coisa para ver, sim. Tá, mas não te assusta que eu vou que nem o Jack Stripador aqui, tá? Eu vou por partes. Então, pessoal, vamos analisar agora esse circuito aqui, tá? O que eu gosto de fazer, né, em termos de análise de circuitos, é estabelecer sempre um procedimento, tá? Porque através do procedimento vocês vão ter sempre o mesmo método para resolver esses circuitos, tá? Então, sempre que eu vou resolver um circuito para vocês, eu vou partir do mesmo procedimento, de forma que vocês consigam automatizar as resoluções, tá? Então aqui, né, para resolver esse circuito, eu começo da mesma maneira que eu comecei o anterior, né? Ou seja, eu vou analisar para t menor do que zero, né, as condições iniciais, né? Então sempre em t menor do que zero eu vou calcular o meu VC de zero menos e o meu IL de zero menos, tá? É sempre o primeiro passo para resolver qualquer circuito. Então aqui nesse circuito, né, essa chave ela estaria aberta para t menor do que zero. Então eu tenho uma fonte ali de 6 amperes. Que liga aqui um resistor de 3 ohms. Ohms, 3 ohms. Aqui o meu indutor é um curto, né? E aqui estaria o meu IL
D0 menos, né? E o meu capacitor seria um circuito aberto. Eu vou colocar aqui os terminais dele para vocês enxergarem, tá? E eu vou dizer que o mais está desse lado e o menos está desse lado, porque não está definido no exercício, tá? Só que depois que eu definir a polaridade da tensão, eu vou ter que fazer com que a corrente no capacitor respeite, né, essa polaridade de tensão, né? Ou seja, entre pelo positivo, tá? Só vou aqui, ficou meio esquisito esses terminais abertos assim. Fazer melhorzinho assim. Tá? Como se ele tivesse aberto ali o capacitor com a tensão VC de 0 menos. Tá? Então eu não vou ter nenhuma corrente passando no capacitor, né? Quer dizer que essa corrente vai passar aqui pelo resistor de 3 ohms, nesse primeiro, né? Ou seja, eu vou ter uma queda aqui de 18 volts, certo? E essa corrente vai se dividir para cá e para cá, certo? Eu posso aqui calcular a divisão de corrente, né? Mas eu sei que como um resistor é o dobro da resistência do outro, a corrente vai se dividir inversamente proporcional, né? Então eu vou ter 2 amperes para cá e 4 amperes para cá, né? A maior corrente passa pelo resistor de menor valor, tá? Isso aqui vocês podem fazer divisão de corrente, vocês podem resolver por malha, por qualquer coisa aqui tem que dar esses valores, tá? Então daqui eu já vou calcular aqui até a queda nesse resistor aqui, né? Eu vou ter mais ou menos 12 volts nele, né? E eu sei que o meu IL de 0 menos, vou colocar aqui, meu IL de 0 menos é igual a 4 amperes, certo? Aquele o 4 ali, ele não está indo para o capacitor, né? Ele está descendo ali por onde estaria o meu indutor, né? E o meu VC de 0 menos aqui, eu vou ter 18 mais 12 volts. Por isso que eu calculei a tensão ali nos resistores, tá? Para vocês já enxergarem, né? Que a soma das tensões dos dois resistores de 3 ohms vai dar o meu VC de 0 menos, tá? Que é 30 volts. Tá, pessoal? Se não entenderam alguma coisa aí, podem perguntar, certo? Agora, eu vou ter que analisar no meu T igual a 0 mais, né? Eu vou ter que achar a corrente no capacitor em 0 mais, né? E a tensão no indutor em 0 mais. Tá? Sempre esse procedimento aqui. Então agora para T igual a 0 mais, eu vou desenhar aqui aquela fonte de corrente, mas nem precisaria, porque ela vai estar curto-circuitada, né? Porque eu tenho uma chave aqui que vai fechar, né? Então toda a corrente vai estar vindo pelo curto, ela já não vai mais interferir no restante do circuito. Tá, pessoal, então esse aqui seria o circuito para T igual a 0 mais. E eu sempre parto, né, da informação, né, que a tensão do meu capacitor é a mesma, em 0 menos para 0 mais, então eu vou ter 30 volts nesse capacitor, sendo que eu quero calcular essa corrente aqui, né, essa aqui seria o meu IC de 0 mais, e a tensão no meu indutor que eu quero é essa daqui, né, VL de 0 mais, sendo que a corrente aqui eu sei que ela é 4 amperes.
Professor, Ah, aquilo ali ficaria mesmo assim, porque não dá não fica um curto-circuito na fonte, daí, tipo, eu acho que não teria como ligar aquele capacitor ali daí, dos dois lados, se fosse considerar como se fosse um curto. como assim? Tu diz por quê? Porque o indutor seria um curto? Não, o capacitor do lado do capacitor do lado da fonte não teria como ligar, por causa que seria um curto-circuito do lado da fonte, então, tipo, não fecharia o circuito. Tá, na verdade assim, ó, essa parte aqui, né, que curto-circuitou, quer dizer que essa corrente vai ficar toda circulando aqui, ó. Essa corrente de 6 amperes. Tá? Então esse cara aqui não interfere mais no teu circuito. Certo. Tá? E nesse caso aqui, vocês podem ver aqui, ó, que esse resistor ele está em paralelo com esse daqui. Consegue enxergar? Ó, esse terminal aqui está conectado nesse terminal e esse outro está conectado aqui. Né? Então eu consigo associar esses dois resistores em paralelo. Tá? Então no final das contas eu vou ter esse circuito aqui. Ó. Aqui eu teria um resistor de 3 e ali 3 com 6 fica um resistor de 2, né? Então esses dois aqui ficariam em série, ficaria com um resistor de 5 ohms. E aqui estaria o meu indutor. E aqui estaria os 4 amperes, né? E aqui o meu IC. Tá, pessoal? A primeira coisa aqui é se vocês entenderem a associação de resistores. Tá? Eu tenho 3 em paralelo com 6, fica um resistor de 2, em série com D3 fica um resistor de 5. Né? Vocês podem ver aqui que esse terminal é comum, né, aos 3 elementos, ao capacitor, ao indutor e ao resistor. E esse terminal aqui, né, que seria tudo isso aqui, né, é comum também aos 3 elementos, ao indutor, ao resistor e ao capacitor. Então eu tenho todos os elementos em paralelo. Tá? Agora aqui, né, pessoal, para determinar o VL de 0+ e o IC de 0+, eu parto da análise desse circuito considerando as condições iniciais, que são os 30 volts ali da tensão no capacitor, né, e os 4 amperes da corrente no indutor. Tá? Então, como a corrente no indutor está nesse sentido, o meu VL tem essa polaridade. Né? Então vocês podem ver que o VL está com polaridade invertida com relação à tensão no capacitor. Né? Então meu VL de 0+ seria menos 30 volts. Tá? E para calcular o IC de 0+, eu preciso saber, eu sei aqui a corrente que está chegando nesse nó, né, que são os 4 amperes. Eu quero saber a corrente que está saindo ali para o IC, então eu preciso saber essa corrente aqui, né? Essa corrente eu vou obter dos 30 volts do capacitor, que eu sei que ele tem 30 volts, dividido por 5. Né? Então eu sei que eu tenho 6 amperes para cá. Né? Então, se está chegando 4 e está saindo 6, o meu IC tem que ser menos 2 amperes para fechar a equação das correntes de Kirchhoff. Né? Agora daqui então, eu vou tirar a derivada da corrente no indutor, né? DIL de 0+ sobre dt, vai ser o meu VL de 0+ sobre L, né? Que é menos 30 sobre, vamos ver qual era o valor do indutor, 5. Menos 30 sobre 5
dá menos 6 amperes por segundo. E aqui da derivada a derivada da tensão no capacitor sai da corrente, né? Então, meu dVc de 0 mais sobre dt é o meu IC de 0 mais sobre C, né? Que vai ser, então, menos 2 dividido por... O capacitor é 1 sobre 20. É 1 vinteavos, né? Então, menos 2 dividido por 1 vinteavos é menos 40 volts por segundo. Tá, pessoal? E essas aqui, então, são as derivadas das condições iniciais, que é o que eu queria, né? Que são, vamos dizer, é a minha segunda condição inicial que eu preciso para determinar aquelas duas constantes arbitrárias, né? Uma, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a tensão no capacitor, uma constante vai ser o meu VC de 0 menos, né, que eu obtive ali no primeiro passo, que seria 30 volts, e a segunda constante é a derivada da tensão no capacitor em 0 mais, que é menos 40 volts por segundo, né? Uma eu vou substituir no VC de 0, e a outra, né, o dVc de 0, eu vou ter que derivar a função VC dt, e nessa função derivada eu vou aplicar a derivada da condição inicial. Tá? Mas isso aí a gente vai ver daqui a 2 aulas como fazer essa resposta completa, né? O que eu preciso que vocês entendam agora é como obter a derivada da condição inicial, né? A gente vai começar só por esse ponto aí, e na próxima aula daí trabalhar com a resposta natural. Tá, pessoal? Então, preciso saber se vocês entenderam. Tudo certinho, então, pessoal? Não ficou nenhuma dúvida? Por enquanto, não. Vamos ver nos próximos 50 passos. O que seria, tipo, o significado daquele sinal negativo ali da derivada? Porque antes deu positivo, eu acho. O sinal da derivada, Júlia, vai representar, por exemplo, assim, ó, a derivada da tensão no capacitor. Tá? Se a derivada da tensão no capacitor for positiva, quer dizer que esse capacitor está se carregando, né? Ele está se carregando na mesma polaridade do VC dt. Só que se a polaridade da tensão no capacitor é negativa, quer dizer que ele está se descarregando. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, o VC de 0 era 30 volts. Né? E daí... a partir do 0 mais, né, exatamente nesse ponto de 0 mais, ele se descarregaria de menos 40 volts por segundo. Né? Quer dizer que dali a 1 segundo ele estaria com menos 10 volts. Né? Ele sai de 30 e cai até menos 10. Entendeu? Isso no caso, tipo, porque não tem nenhuma fonte independente conectada, ou tipo, é um comportamento assim comum? É um comportamento comum. Tá? Mas assim, ó, são coisas diferentes, tá? Porque, como eu te falei, esses valores aqui, ó, menos 6 amperes por segundo e menos 40 volts por segundo, são derivadas da corrente no indutor e da tensão no capacitor no exato instante de tempo 0 mais, tá? A partir do momento que esse tempo for modificando, a tua derivada vai ser diferente, tá? Essa derivada seria constante se tu tivesse, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que tu tem aqui no capacitor, tu colocasse uma fonte de corrente de 2 amperes no terminal negativo de tensão dele. Tá? Ou seja, uma fonte de corrente independente, tá? Que ela não muda com o tempo, e que fizesse esse capacitor se descarregar negativamente.
tá? Então eu poderia te dizer que ele segue com menos 40 volts por segundo até explodir, né? Mas, ou no caso do indutor, se tu aplicasse uma fonte de tensão, né, em cima dele ali, uma tensão de 30 volts, né, num indutor de 5 Henry, tu vai ter sempre 6 amperes por segundo. Isso aí constante. Então, estaria aumentando até explodir. Por isso que a gente não pode aplicar uma fonte independente, né, de corrente no capacitor, nem uma fonte independente de tensão sobre o indutor, né, porque senão ele tende a infinito. Mas esses valores que a gente está calculando, como eu falei, volto a ressaltar, eles são válidos só para o exato instante de tempo 0 mais. Tá? A partir de 0 mais um delta t, eles já vão ser diferentes. Tá? Até que vai chegar um ponto que vai chegar a 0, né? Porque ele vai estabilizar. Faz sentido porque senão seria uma reta, né, e não uma exponencial decrescente. Isso. Esse aqui é válido só para se fosse uma fonte independente. Né? Lembrando, né, que essas derivadas em infinito elas vão ser 0. Né? Porque todos esses circuitos eles vão estabilizar num determinado valor de tensão ocorrente. Né? E daí já não tem mais derivada, porque derivada é variação. Então, quando estabilizar, elas são 0. Certo, obrigada. De nada. Então, pessoal, como eu falei, né, vocês só vão conseguir aprender isso aí fazendo, não tem outra maneira, tá? Tem alguns colegas de vocês que eu comentei, tá? Que as aulas do semestre passado elas estão mais mastigadas, né? Porque eu tinha o dobro de tempo que eu tive nesse semestre, então eu trabalhei com muito mais detalhe, né, e tempo, e muito mais resolução de exercícios também, tá? Então, se vocês ficaram com dúvidas, pessoal, vão atrás tem ali no meu canal também a playlist do semestre passado, tá? E lá vocês vão ter todas essas explicações e resoluções mais detalhadas, mais mastigadas, certo? Porque aqui eu tô indo em função do tempo que eu tenho, né? Então já na próxima aula eu já vou ter que ver a resposta de circuitos RLC série e RLC paralela, a resposta natural, tá? Mas aqui eu vou deixar para vocês, dessa aula, tenho mais dois exercícios desse tipo aqui, tá? Só obter a derivada da condição inicial, tá? E daí isso aí vai ficar para vocês fazerem e qualquer coisa entre em contato para tirar dúvida, tá certo? Então, da minha parte era isso. Se não tem mais dúvidas aí ou mais nenhum comentário, pessoal, finalizamos a aula, agradecendo a todos aí e até quarta-feira.